Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 11 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damian, a parte 2 do Mestre Damian. A carruagem andava a um ritmo que fez Penny firmar os pés descalços na superfície para não cair do assento. Depois de lidar com o homem e o guarda, o homem chamado Damian Quinn a levou para a carruagem e agora eles estavam se dirigindo para sua mansão. Ele não falou com ela e ela não tinha voz agora, não depois de ver Frank, que foi esfaqueado brutalmente. Ela nunca tinha visto uma exibição de sangue como aquela e a maneira como esse vampiro de sangue puro agiu como se estivesse cutucando um pedaço de carne, para verificar se estava cozido. A única diferença era que não era carne, mas a mão de um homem. Mesmo que suas mãos estivessem soltas antes de entrar na carruagem, ela ainda sentia como se estivessem amarradas pelas cordas grosseiras que deixaram marcas em sua pele. Discretamente, certificando-se de que ele não estava vendo, ela olhou com o canto dos olhos e viu a perna dele cruzada sobre a outra. Seu rosto se virou para olhar pela janela. Do lado de fora podiam-se ver as colinas. De onde ela estava sentada, Penny podia ver o quão bonito ele era. Mandíbula e maçãs do rosto afiadas, sobrancelhas taciturnas com alguns de seus cabelos pretos que caíam sobre elas. Antes que Penny pudesse pegá-lo olhando para ele, ela rapidamente virou a cabeça, se certificando que ele não a notou. Seria melhor se ele esquecesse que ela existia. Mas Penny não sabia que o homem estava mais do que ciente de sua presença na carruagem, embora seus olhos estivessem olhando para fora da janela. Quando a garota se afastou um pouco dele, seus olhos se moveram para observá-la. Enquanto Penny tentava ficar quieto, seu estômago tinha ideias diferentes. Seu estômago roncou uma vez, depois 2 vezes, antes de o homem bater na janela da frente para chamar a atenção dos cocheiros. Ao contrário de alguns que tinham apenas um cocheiro, esse homem tinha 2 cocheiros na frente da carruagem. Pare na casa de McClare. Aquele que não estava no comando do cavalo acenou para sinalizar ao outro cocheiro sobre a ordem recebida. Quando foi a última vez que você fez uma refeição? Perguntou o vampiro de sangue puro, que não tinha falado com ela diretamente, depois de perguntar quem havia causado a ferida em sua boca. Um pouco surpresa com a pergunta repentina, ela levantou o rosto para vê-lo olhando para ela. Ontem à noite, ela respondeu, sentindo-se tonta devido à falta de sono, bem como de comida, que nunca era suficiente para os escravos. Os escravos eram subalimentados para manter o corpo magro, mas também havia outra razão para isso que Damian estava ciente. Ao fornecer uma quantidade insuficiente de comida aos escravos, isso os tornava fracos, o que facilitava na obediência em ouvir os guardas. Vendo-o não responder, mas continuar a olhar para ela, Penny desviou o olhar dele. Quanto mais ele olhava para ela, mais ficava desconfortável. Ela queria dizer, pare de olhar para mim, mas não era corajosa o suficiente para fazê-lo. Havia algo sobre esse homem que a fez acreditar que não deveria falar de volta para ele. A última coisa que ela queria era ser esfaqueada por ele. Melhor ignorá-lo. Ela fez exatamente isso até que a carruagem parou. Assim que a carruagem parou, ele abriu a porta sem esperar o cocheiro. A porta quase bateu no homem inferior antes de ele se afastar, inclinando a cabeça. Ela teve que ter cuidado ao descer da carruagem. Suas mãos estavam livres, mas suas pernas não. Elas ainda estavam presas com uma corrente conectando as 2 pernas para impedi-la de se mover rapidamente. Penny olhou para o pequeno prédio com uma palavra sobre ele. McClare's Inn. O homem havia parado para alimentá-la? Isso a confundiu muito. Ela tinha ouvido algumas histórias sobre os escravos e como era difícil para eles, tendo donos autoritários que os tratavam pior do que um cachorro ou qualquer outro animal inferior. Os escravos nunca foram bem tratados. Eles eram a sujeira não contada na sociedade. Com várias espécies de criaturas que andavam nessas terras, como humanos, vampiros sangue puro, as 2 bruxas diferentes, a sociedade foi dividida em uma classe onde vampiros de sangue puro era o mais alto patamar.
considerados elites, enquanto humanos estavam posicionados na parte inferior. Havia alguns humanos que conseguiam estar em boas graças e ter uma vida melhor. Os escravos ficavam no fundo, onde as pessoas não levavam em conta sua vida. O propósito dos escravos era servir aos compradores ou a quem seu mestre ou mestra pedia para servir. Eles eram os seres enjaulados que não tinham vida própria. Penny, que teve uma vida protegida sem olhar essa parte do mundo, não sabia o que fazer com o comportamento desse homem. O homem não a tratou mal, mas isso não significava que ele continuaria do jeito que era. Pensar que esse homem tinha parado a carruagem para que ela se alimentasse, ela se perguntava se o homem iria alimentar a cabra antes que ela fosse massacrada. Mas então, pensou Penny consigo mesma, ela foi salva de ter suas roupas rasgadas, de ser exposta ao público. Se não fosse por ele, ela não sabia que trauma que sentiria depois disso. Quando entraram na pousada, Penny notou a maneira como alguns lhe olhavam ao ver seu vestido e o tilintar que vinha de suas pernas devido às correntes de metal. A pousada parecia tão boa quanto uma mansão e, pela aparência e roupa das pessoas aqui, era o suficiente para saber que esta não era uma pousada comum. Ela foi projetada especialmente para vampiros. Cada um dos clientes possuía olhos vermelhos, alguns mais claros, alguns mais escuros. Entre eles estavam algumas mulheres humanas sendo cortejadas por homens. Enquanto ela continuava a andar, ela não pôde deixar de elaborar um plano para fugir daqui sem ser pega. O mercado negro estava longe e, agora que não havia guardas, tudo que ela precisava fazer era sair daqui, sem que ninguém percebesse, e ter sua vida e liberdade novamente. Ignorando os olhares que as pessoas na pousada lhe davam, ela procurou portas e janelas, todas as saídas possíveis que podiam ser usadas. A jovem não deixou de notar o sussurro que percorreu entre as pessoas enquanto olhavam para ela. Ela continuou a andar, seguindo o homem que estava sendo conduzido pelo dono da pousada. Chegando a uma sala vazia, o vampiro de sangue puro foi convidado a se sentar e o dono deixou a sala fechada. Penny não foi convidada a sentar, portanto, ela continuou de pé sem dizer uma palavra. O quarto era pequeno, mas o suficiente para acomodar 2 pessoas espaçosamente para uma refeição. Qual o seu nome? O vampiro de sangue puro chamado Damien perguntou, com as costas encostadas na cadeira acolchoada. Penny, quero dizer Penélope. Ela corrigiu para dar seu nome completo. Penny, ele pronunciou o nome dela. Eu sou Damian Quinn. E de hoje em diante você deve responder apenas a mim. Você entende? Não era uma pergunta, sim uma exigência. Não recebendo resposta dela, ele se levantou de seu assento, a cadeira guinchando no chão. Ele colocou a palma da mão na parede ao lado da cabeça dela, seu corpo se inclinando para frente para ver os olhos da garota arregalados. Percebi a pequena pausa quando você foi levada ao palco. Por que aconteceu? Ele perguntou a ela, não querendo arriscar. Ela respondeu, mantendo um rosto inexpressivo, enquanto internamente queimava. Eu não sei. Sério? Quanto mais perto ele chegava, mais ela tentava escapar, até que ele colocou a outra mão do outro lado de sua cabeça. Onde você acha que está indo, ratinho? Responda-me antes que eu faça algo que você não gostaria. Ele a provocou, seus olhos olhando diretamente para as profundezas de sua alma. Seu coração está batendo alto desde que chegamos aqui. Havia um sorriso em seu rosto, mas não era nem um pouco amigável. Penny não sabia o que e como responder. Desde o momento em que ela começou a elaborar o plano de fuga em sua cabeça, Penny não percebeu que seu batimento cardíaco estava flutuando para cima e para baixo, fazendo o homem que a comprou notar. Devo responder por você? Ela o ouviu perguntar, um sorriso assustador abrindo caminho em seus lábios. Damian Quinn era um homem bonito e Penny notou isso assim que ele pulou no palco para olhar ela. Mas, não importa o quão bonito ele era, havia algo muito perigoso nele. Talvez fosse a loucura em seus olhos que ele não se preocupou em esconder. Foi apenas uma pergunta, disse ela olhando em seus olhos.
Você fala mais livremente do que os escravos normais. Parece que eles deixaram você sair cedo demais. Vamos esclarecer isso? O tom do vampiro de sangue puro era casual, mas ele sentiu o cheiro da preocupação e medo que saía dos olhos de Penny, claro como o dia. Estou certo, ele sorriu, seus olhos enrugados com pura diversão. Eu só estava dizendo que você pediu, mestre Damien. Penny cerrou os dentes, mesmo assim tentando oferecer-lhe um sorriso educado. Peço desculpas por ofendê-lo. Ela baixou a cabeça, mas o arco não pôde ser concluído quando a cabeça deles se bateram. O vampiro de sangue puro estreitou os olhos para ela e, antes que ele pudesse falar mais, seu estômago e 2 servos da pousada entraram na sala com os pratos preparados. Os criados começaram a colocar um prato após o outro, fazendo Penny salivar com a visão. Nenhuma vez ela teve o privilégio de olhar para tantos pratos juntos, que eram um deleite para os olhos. Damien não se preocupou em se mover e ele gostou de seu constrangimento pela maneira como eles estavam em frente aos servos que não se atreviam a olhar para os clientes. Mesmo assim, Penny parecia nervosa. Quando Damien foi sentar na cadeira, ele a deixou exatamente como estava antes de apontar a mão no chão. Seria rude não pedir para você sentar enquanto eu como. Sente-se, disse ele antes de começar a comer, enquanto a deixava com fome. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 11. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Até a próxima. Tchau!